Em Mateus 1, após listar a genealogia de Jesus, o Filho de Deus, nascido da linhagem real de Davi, da tribo de Judá, ele conta como se deu o nascimento de Jesus. E a partir do versículo 18, no capítulo 1 de Mateus, ele nos conta: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então temos uma história com muitas bênçãos acontecendo, certo? Maria, sendo jovem e virgem, estava prometida a José, que vem, José é da linhagem real de Davi, da tribo de Judá, da qual deveria vir o Messias. Então, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo de Deus, ela sendo virgem, achou-se grávida do Filho de Deus. E José, sabendo disso, não queria desonrá-la em público, porque eles ainda não tinham casados. Eles tinham uma promessa de casamento, como um noivado. E se visse à tona na sociedade de que de repente ela estava grávida, ou havia aparecido grávida, sem estar casada com ele, poderia macular a imagem dela diante da sociedade. Ela poderia ser mal vista, excluída da sociedade. Então, secretamente, José, não querendo expô-la à desonra, planejou no coração cancelar o noivado, né? Cancelar o casamento. Então ele teve um sonho. Deus conhecia o coração de José e deu a ele um sonho em que um anjo do Senhor apareceu a José e disse: não se preocupe, assuma Maria e essa criança, pois essa criança é filha de Deus. Ela está grávida pelo Espírito Santo. É um milagre. E este menino se chamará Jesus, e ele salvará o seu povo do pecado. Ou seja, Jesus era a criança prometida, o Messias que veio salvar a humanidade de todos os seus erros. Isso foi previsto pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus significa a salvação de Deus para nós. José então atendeu ao anjo, respeitou a vontade do Senhor e recebeu Maria. E não a conheceu até que ela tivesse dado à luz a Jesus. Jesus nasceu de um parto virginal. Maria era virgem. Jesus nasceu sem pecado. E ele não pecou durante a vida dele. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para salvar a humanidade. Porque lá no começo, com Adão e Eva, nós nos afastamos de Deus, nós pecamos, o pecado entrou na humanidade. Nós nos desgrudamos de Deus, nos desligamos de Deus e estávamos condenados à morte. E Deus ofereceu o seu único filho, sem pecado, em sacrifício por nós, para a nossa salvação, para que pudéssemos ser religados a Ele. É através de Jesus Cristo que nós temos acesso ao céu. Se você imagina você indo para o céu um dia, para você ter um bem-estar na eternidade, para você conhecer a Deus e viver com Deus, é através de Jesus Cristo. E essa criança prometida, a qual nós comemoramos o nascimento no Natal, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E é graças a Jesus que nós podemos vislumbrar a nossa salvação.